Nosso analista Lorival Santana já está por aqui. Lorival, boa noite. Boa noite. Bem-vindo novamente. Prazer estar aqui. Vamos dar uma olhada em algumas questões desses últimos dias. A gente preparou, inclusive, um mapa de todos os países que entraram de alguma forma na mira dessa guerra. Destaque para a Turquia. Como a gente viu na reportagem, o país é o primeiro integrante da OTAN, além dos Estados Unidos, que se vê envolvido nessa guerra de alguma forma. Lorival, te pergunto, qual é o peso disso aqui? Bem, a Turquia, exato, é um membro da OTAN. É um país que tem tido uma boa relação com o Irã. O Erdogan e o Khamenei tiveram boas relações. No contexto em que o Irã sofreu as sanções do petróleo, integrantes ali do governo turco foram até acusados de ajudar o Irã a comprar, a vender petróleo e obter ouro em troca. Então, é relativamente surpreendente esse ataque, como tem sido surpreendentes os ataques a essas monarquias árabes do Golfo, que, como Trump disse, são aliados ou recentes aliados do Irã, principalmente se referindo ao Catar, naturalmente. Agora, a questão, e aí tem os analistas que falam, o Irã errou ao atacar esses países. Eu discordo, porque o regime iraniano está numa luta de vida ou morte. E aí o que ele procura causar é o máximo de dor possível resultante dessa guerra. E aí eu trago um conceito que é a escala de tolerância de dor, que é um conceito usado no contexto militar. Então, assim, quem tem a maior tolerância à dor, que significa quem tem mais condições de aguentar e de prolongar esse conflito, interesse prolongar, é o Irã. O Irã tem essa capacidade de aceitar a dor, viveu de 80 a 88 a guerra contra o Iraque, viveu, enfim, uma série de ataques israelenses, de decapitações de cientistas, viveu sanções muito fortes contra ele por causa do seu programa nuclear, e tem, além de tudo isso, uma cultura de martírio que vem da doutrina xiita do Islã, porque o Ali, genro do profeta, e o Hussein, neto do profeta, foram mártires, foram martirizados e são uma espécie de santos, e por outras razões também. Mas, enfim, então, ele tem a máxima tolerância à dor, então quanto mais dor ele causar ao redor, mais intolerável se torna a campanha para os aliados dos Estados Unidos. Nessa escala vem depois Israel, tem grande tolerância à dor no que se refere a enfrentar o Irã, que considera como uma ameaça existencial. Depois vem os Estados Unidos, com uma baixa tolerância à dor. Os americanos não estão gostando dessa guerra, consideram isso um descumprimento de promessa do presidente Trump. E, por último, as monarquias árabes do Golfo. Não tem nenhuma tolerância à dor, Juliano, não estão gostando nada disso. E só que tem um aspecto aí. Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, esse sim, procurou convencer, estimulou Trump a atacar o Irã, porque acha que é preciso que isso cause uma instabilidade agora, uma dor agora, mas que depois haverá finalmente estabilidade. Culpa o Irã ao patrocinar o Hamas invadiu Israel, fez aquele massacre em outubro de 23 e com isso impediu a normalização das relações entre a Arábia Saudita e Israel, que o Salman considera que é importante para trazer prosperidade e segurança à região. Agora, Lorival, uma pergunta que ficou hoje, né? Com essa questão da OTAN, é exagero falar numa defesa coletiva nesse momento? Qual que é o peso disso? Qual que é o peso da OTAN nessa história? Sim. Bom, hoje, de fato, a OTAN foi acionada, acabou sendo um destroyer americano, o dispositivo que interceptou esse míssil disparado contra a Turquia, mas poderiam ter sido outros vetores, outros ativos da própria OTAN. Inclusive, a Turquia tem mísseis antimísseis Patriot fornecidas pelos Estados Unidos no contexto da OTAN. Agora, os grandes aliados dos Estados Unidos no âmbito da OTAN, estamos falando aqui de Reino Unido, França e Alemanha, não apoiam essa guerra. E o Reino Unido relutou em permitir o uso de uma base dele
por parte dos Estados Unidos. A Espanha recusou, né? A França, o Macron disse que esse ataque é ilegal, enviou uma força com capacidade nuclear marítima para a região, não para apoiar a ação, mas para criar ali um guarda-chuva nuclear para ele e para a Alemanha, que é um acordo que está surgindo agora. Então, Trump está meio sozinho nessa história na OTAN.